Pai do Senhor, amados irmãos, amados amigos que estão aqui conosco e estão aí em casa. Já vai compartilhando você que está em casa, esta live, para que outros possam estar recebendo do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 11, 33. Romanos 11, 33. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu gostaria que você repetisse comigo esse último versículo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém? Então a palavra do Senhor aqui é clara. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aqui mais um pouco fala da ciência, dos conselheiros. Tudo que nós fazemos aqui na terra, primeiramente nós devemos fazer como se fosse ao Senhor. E se alguma virtude há em nós, alguma capacidade há em nós, foi o Senhor quem nos deu. Então que nós possamos, neste momento, fique de pé, nós vamos reconhecer o senhorio do nosso Deus. Porque se estamos vivos hoje, é por Ele, a glória é dEle. Se temos oportunidades à nossa frente, é por Ele, para Ele. Todas as coisas, toda a glória volta a Ele. Cabe a nós aproveitarmos aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Senhor, neste momento nós queremos entronizar o Teu nome e te dizer que o Senhor fique à vontade em nosso meio, ó Deus. Ó Pai, se temos alguma virtude, alguma capacidade, alguma oportunidade nas nossas mãos, algum dom, algum talento, ó Pai, profissões, seja o que for que o Senhor tem nos colocado em mãos, tudo vem de Ti e volta para Ti. Nós devolvemos a Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E que o Senhor use, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para a Tua glória, para que outras vidas possam ser abençoadas, mas o Seu nome também seja glorificado, porque vem de Ti o que temos e tudo volta para Ti. Fique conosco, Senhor, neste momento, e que o Senhor receba a nossa adoração. Consagramos as nossas famílias, todos que estão aqui em casa ouvindo, onde essa palavra chegar, nós abençoamos e, ó Pai, consagramos a nossa semana. Eu declaro uma semana de bênção sobre todas as famílias representadas neste lugar. A cura, a restauração, a libertação, a vida de Deus chegando em cada lar. A providência, ó Pai, sobre os trabalhos, sobre os empregos, seja onde cada um estiver. Eu declaro que onde eles colocarem a planta dos pés deles, o Senhor dará essa terra por herança, porque é promessa do Senhor. Nós te entronizamos. Aplauda o Senhor e entrega a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele
saber vem dele, todo conhecimento. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele toda glória, toda honra, todo louvor. Os caminhos do Senhor são insondáveis e muito maiores do que você imagina. Ele tem coisas grandes para sua vida. Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Creia no amanhã, porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu
porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você pode fechar os seus olhos neste momento? Eu não sei o porquê você está aqui, como você chegou aqui, mas eu sei de uma coisa: Ele vive. E se porventura você teme o amanhã, como será o seu amanhã? O seu futuro, os seus dias estão contados. E o Senhor tem escrito cada um deles. Ele morreu por mim e por você, para nos salvar e nos perdoar. Que todo temor neste momento vá embora e você creia que lá no amanhã Ele já está, amém? Se você crê que Ele já está no seu amanhã, Ele já está preparando todas as coisas e está preparando dias de vitória. Então nós vamos declarar mais uma vez: porque Ele vive. Porque Ele vive. Erga suas mãos e declare: eu posso crer no amanhã. Declare com fé que você crê. Porque Ele vive. Todo temor vai embora. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você vai falar assim agora: mas eu bem sei que a minha família está nas mãos. Mas eu bem sei, eu sei que a minha família está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você vai declarar agora: mas eu bem sei que o meu trabalho, mas eu bem sei, eu sei que o meu trabalho está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Agora, como igreja, na autoridade do nome de Jesus, nós vamos declarar que esta cidade, mas eu bem sei que esta cidade está nas mãos do meu Jesus, amém? Vamos declarar a todos: quando nós ligamos aqui na terra, 2 ou 3 é ligado nos céus. Se você concordar comigo, nós vamos estar ligando nos céus, que Jaú está nas mãos do Senhor, amém? Para encerrar: mas eu bem sei, eu sei que a minha cidade está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele está. Aplauda o Senhor. Aleluia.
Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Continue aplaudindo ao Senhor, queridos. Mais forte, Ele merece. Ele merece toda a glória, toda a honra, todo o poder pertence ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade. Por estar aqui na sua casa, adorando ao Senhor e glorificando aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos. Nós vamos nesse momento adorar o Senhor com as ofertas. Eu gostaria que, se você puder aí, se você tiver a sua Bíblia, você abrisse comigo aí no livro de Atos, livro de Atos, no capítulo 11. Livro de Atos, no capítulo 11. Capítulo 11, nós vamos ler ali a parte finalzinha do capítulo, versículo 29, né? Fico feliz pela presença de todos os irmãos. Eu sei que nós estamos trabalhando com um número reduzido nessa época, devido a todo o problema da pandemia, né? Mas a Bíblia fala assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele se faz presente, amém? Então Jesus está aqui, glória a Deus, aleluia. Atos capítulo 11, versículo 29 diz assim: e os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Rapidamente eu quero aqui explicar mais ou menos o que esse texto estava dizendo. A igreja estava passando por um período de perseguição, porque Paulo, né, que era conhecido como Saulo, era o perseguidor da igreja. E aí depois que ele encontrou Jesus, né, ele teve uma revelação tão especial de Deus a respeito do evangelho, que ele passou a se tornar também um apóstolo, pregando o evangelho, né? E a igreja começou a ser perseguida, e aquelas pessoas que moravam em Jerusalém, que foram dispersas para outros lugares, eles foram e pregaram o evangelho também. E a Bíblia aqui no capítulo 11 de Atos fala sobre o evangelho chegando em Antioquia, que era uma cidade de gentios, que não eram judeus, mas que o evangelho chegou naquele lugar. Eles foram agraciados com a palavra de Deus. E a Bíblia fala que os discípulos foram ver o que estava acontecendo, porque na imaginação dos discípulos que eram judeus, o evangelho somente era para os judeus, mas não, mas o evangelho é para todas as pessoas. E ali, quando eles foram lá, eles viram as maravilhas que Deus estava fazendo, e no final aqui, inclusive lá, diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos entre os gentios. Isso foi algo assim tremendo. E Paulo estava ali junto com Barnabé, e aqui fala que os discípulos decidiram providenciar uma ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Sabe, irmãos, as pessoas às vezes olham para as igrejas e falam assim: por que a gente pede oferta? Mas na realidade é um trabalho onde nós queremos ajudar as famílias, amém? E isso nós temos feito. Eu estava ouvindo uma mensagem, uma ministração também sobre oferta, e esse irmão da nossa igreja lá de Sertãozinho disse assim: nós temos um trabalho lá na África, e amados, e realmente, um trabalho em que a igreja do Brasil sustenta esse trabalho lá, enviando ofertas, né, ajuda, e lá na África a gente sabe que não é fácil. Quem mora no Brasil sabe que você está morando. Às vezes a gente reclama do Brasil, né? Mas vai viver lá na África, vai viver nesses lugares onde a dificuldade é tremenda, né? E a igreja está lá, fazendo o bem para aquelas pessoas e proclamando o evangelho, através da sua oferta, através do seu dízimo. É o que Paulo estava aqui falando, né? Aqui nessa passagem de Atos, dizendo para nós. E os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia.
Eu vou convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar pelas nossas ofertas. A gente tem os envelopes ali, se você prefere ofertar pelos envelopes, né? Fique à vontade. Depois que nós orarmos, você pode trazer a sua oferta aqui no gasofilaço, tá? Colocar ali no gasofilaço, nós vamos estar orando nesse momento. Amado Deus, Pai, nós te glorificamos, Senhor Deus, nesse momento. Nós adoramos a tua presença, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, meu Deus, na tua presença, adorando como nós já fizemos através dos louvores, através, ó Pai, das músicas aqui. E agora nós queremos também cumprir o nosso papel de igreja, estarmos levando o nosso dízimo, a nossa oferta, consagrando a Ti nesta noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos entregar a Ti, Senhor Deus, essa oferta, em nome do Senhor. Amém. Você pode sair do seu lugar e pode trazer a sua oferta aqui, queridos. Amém. Podemos assentar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você que está nos assistindo, prepare o seu coração. Deus tem algo maravilhoso para você. Você também que está aqui, para nós é um grande privilégio. Para nós que você está aqui conosco, juntos, adorando aquele que vive e reina. Amém? Aleluia. Eu vou nesse momento reconhecer os nossos visitantes, né? Está aqui à frente, Coronel Pistori, né? E o Dr. Paulo de Tarso. Coronel Pistori, a gente já nos conhece, né? Desde a época da Polícia Militar, né? Enquanto nós estávamos ali fazendo um trabalho de acompanhamento com os militares, ainda a gente tem feito, mas à distância, a gente tem ainda orado por eles todos os dias, né, pelos militares, a Polícia Militar, né? Agradeço a presença de vocês. Aqui também tem mais uma irmã que já veio estar conosco aqui no domingo anterior, né? Deus abençoe. Tereza, né? Andresa, eu ouvi Tereza, né? Lá também tem esse casal, tem mais uma irmã aqui. Glória a Deus, Deus abençoe a irmã, né? Fico feliz. No final a gente quer orar, né? Pelos nossos visitantes, né? Aqui a gente tem visitantes especiais, que Deus possa realmente abençoar a todos, né? Eu pretendo nessa noite dar início a uma série de mensagens, porque amados, o nosso tempo é curto, é limitado agora, né? Então a gente tem 1 hora de culto. Então a gente tem que cantar, a gente tem que ofertar, né? A gente tem que dar os avisos, nós temos que ministrar a palavra nesse período de 1 hora e pouquinho, não pode passar disso, né? Então a gente hoje, ultimamente nós temos feito mensagens divididas por série, e o tema que eu quero abordar durante esses domingos agora, começando hoje, né? Firmando os nossos passos, né? Firmando os nossos passos. Eu entendo, amados, que no período que nós estamos vivendo, existem muitas pessoas que estão passando por alguns problemas, algumas dificuldades, e às vezes elas perdem a sua estabilidade, né? Perdem a sua firmeza, e muitos acabam até sucumbindo em situações que elas estão enfrentando. E eu quero então abordar esse tema hoje com você. Que o Senhor, né, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Esse é o tema que nós vamos hoje abordar. Eu gostaria que você, que está com a sua Bíblia aberta aí, abre lá em Salmos 40. Nós vamos começar lendo esse salmo, né? Salmo de número 40. Salmo de número 40, nós vamos aqui ler, primeiramente,
esses primeiros versículos. Depois a gente provavelmente vai ler outros trechos também. Mas o Salmo de número 40, no primeiro versículo, diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. E Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num local seguro. Amém? Eu vou ler novamente o versículo 2 aqui. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num lugar seguro. Amém? Quantos querem estar firmados num lugar seguro? Como eu disse, nos dias de hoje, muitos estão à procura de um lugar seguro, de estabilidade. E às vezes não tem sido fácil encontrar essa estabilidade, esse lugar seguro. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero fazer mais uma oração nesse momento. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder estar aqui na sua casa, meu Deus, buscando a tua presença, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, que o Senhor venha nos ensinar, ó Pai, que o Senhor venha nos dirigir, Senhor Deus, nesse momento, que o Senhor venha nos orientar, ó Pai, de acordo com a sua vontade, meu Deus, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra ela possa encontrar corações prontos a receber essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Enquanto eu estava pensando nesse tema sobre firmar os nossos passos, eu voltei lá atrás na minha vida, Eu lembrei quando eu fui para a escola, quando eu estava na escola, amados. Hoje não se faz mais isso. As crianças não são mais ensinadas a marchar na escola. Quem é dessa época? Pouca gente, Mas era uma época em quando chegava a época da proclamação, da independência, 7 de setembro, as escolas tinham que se preparar, E eu lembro que os professores nos ensinavam a marchar. E quando a gente está na escola, a gente aprende a marchar de um jeito, A gente marcha assim, na escola. Aquela coisa meio que, Mas a gente estava marchando. Nós aprendemos isso. Mas depois de muito tempo eu fui para o exército, amados. E lá a coisa é completamente diferente, Lá a gente tinha os treinamentos chamados de Ordem Unida, E a gente tinha que ficar ali debaixo do sol quente e marchar. Não era assim, amado. Se você fizesse isso no quartel, ele ia falar assim: você está pensando que você está amassando barro aí? Não era assim. Lá no quartel a marcha é diferente. Tem que levantar o pé bem alto. E eu fiquei lembrando de uma coisa que sempre aquele que estava no comando, ele dizia assim: direita, esquerda, ou melhor, esquerda, direita, Isso era para firmar o passo da tropa, porque a tropa não podia perder aquela cadência da sua marcha. E a gente treinava, até o dia de você ter que se apresentar. E todos os dias tínhamos que fazer isso. Era um treinamento constante. E eu fiquei lembrando disso, Firmar os passos. E quando estávamos em forma, você tinha que ter sempre o olhar, para frente. Você nunca poderia desviar os seus olhares, porque você tinha um objetivo. Você tinha um ponto em que você tinha que estar ali firmado, e você não poderia sair daquele obstáculo, ou melhor, daquela direção que você estava indo. E amados, eu fiquei pensando nisso. Nós precisamos firmar os nossos passos. Agora, como que nós podemos fazer isso? Eu quero refletir com você nessa noite. No Salmo 37, eu gostaria que você, se tem aí a sua Bíblia aberta, vai lá no Salmo 37 agora comigo, volta aí um pouquinho. Você está no 40, você vai voltar um pouquinho aí no Salmo 37, É um salmo do rei Davi. Davi, um homem interessante,
um homem que nos ensina muitas coisas. E uma delas que Davi nos ensina é permanecer firmes no Senhor. Davi passou por muitas etapas. Ontem meu filho estava ministrando aqui para os jovens e ele usou assim, ele falou sobre 5 estágios da vida de Davi, né? Eu achei interessante a mensagem que ele falou. E quando a gente olha para o livro de Salmo, a gente encontra muitas mensagens que Davi deixou para nós, né? E o Salmo 37, ele fala um pouquinho sobre isso para nós, né? Salmo 37, no versículo 23, diz assim, eu vou começar lendo no versículo 22, aqueles que o Senhor abençoa, receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. E o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Se você tiver curiosidade, depois você vai lá ao Salmo 37 e você lê ele aí. Você vai descobrir uma coisa interessante, que Davi faz uma comparação entre 2 tipos de homens, né? Ele faz uma comparação. O Senhor nos tira de situações complicadas e firma os nossos passos, amém? O Senhor, Ele nos tira de situações escorregadias e perigosas, como diz o Salmo 40, tirou-me de um lugar inseguro e me colocou num lugar firme e com segurança. Sabe qual é esse lugar? O próprio Senhor Jesus, quando Ele estava ensinando a respeito do reino de Deus, lá em Mateus capítulo 7, Ele fala assim, que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. O homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Por que, amados? Porque na rocha nós podemos ficar firmes. E lá nesse texto que Jesus citou, ele fala assim, pode vir a tempestade e essa casa não vai cair. E lá também ele fala que o homem insensato constrói a sua casa sobre areia. E areia é um lugar onde não tem firmeza, onde não tem segurança. E se essa casa estiver construída sobre areia, a tempestade vai vir para as 2 situações. Mas a casa que está construída sobre a rocha, ela vai permanecer inabalável. Agora no Salmo 37, diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Quando o salmista diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, ele usa um verbo que transmite o sentido de firmar, de amparar, de estabelecer. Ele literalmente escreve, da parte do Senhor se estabelece os passos de um homem bom. Isso significa que Deus cuida daqueles que são fiéis, que são pessoas que estão dispostas a obedecer. Mas se olhar para o Salmo 37, ele também fala dos ímpios, que no entanto vivem uma realidade completamente diferente. Eles pensam que não precisam de confiar em Deus, que eles não precisam do cuidado de Deus. Sabe, irmãos, tem muita gente que acha que ele não precisa de Deus. E quando a pessoa entra nessa situação, isso se torna perigoso, porque é um terreno escorregadio. É um terreno perigoso, quando nós apenas confiamos na nossa força, na nossa capacidade. Eles pensam que não precisam do cuidado de Deus. Eles acreditam que podem seguir o curso de suas vidas pelo poder da sua própria força. Mas eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não tenho controle da minha saúde, né? Nós não temos esse controle. Quantas notícias a gente escuta, né? De pessoas que eram saudáveis até pouco tempo, e de repente elas descobrem uma enfermidade que às vezes o médico não tem como resolver a situação. E aí, queridos, é Deus. É isso que eu estou dizendo. Muitas vezes nós estamos confiando na nossa força, no nosso braço, mas essa confiança, ela é perigosa.
ela é perigosa. Porque nós não sabemos, eu não tenho como saber o que vai ser o dia de amanhã. É verdade, queridos, que essas pessoas podem até conseguir ou alcançar algum tipo de sucesso, mas essa prosperidade, ela pode ser passageira. Essa felicidade, muitas vezes, ela é passageira. O rei Salomão, sucessor do rei Davi, escreveu alguns livros espetaculares na Bíblia. Você lê Provérbios, por exemplo, quantas pessoas utilizam os escritos de Provérbios para trazer ensinamentos, não só dentro de uma igreja, não, em qualquer lugar que a gente vai. Você entra numa repartição pública, muitas vezes tem lá um provérbio que está na Bíblia. Salomão que escreveu. Quando a gente olha para Eclesiastes, Salomão que escreveu. Mas Salomão, ele fala uma coisa muito interessante, que ele chegou a uma conclusão, que tudo na vida é passageiro, tudo. Mas quando nós confiamos em Deus, Deus tem a vida eterna para nós. Essa vida aqui, amados, ela é passageira, né? Ela é passageira. A minha saúde, eu não vou ficar com ela, né? Uma boa saúde para o resto da vida, né? Eu não sou mais o mesmo que há 20 anos atrás, não sou, né? Há 20 anos atrás a gente jogava bola, corria, né, Regis? Nós corria, jogava bola, às vezes uma tarde inteira jogando bola, depois a gente ainda tinha resistência, mas hoje aí vai entrar no campo lá, joga 10 minutos, já está lá, né? Por que, amados? Porque o corpo nosso já não é mais o mesmo de 20 anos atrás. E muitas vezes nós confiamos nisso, e tudo isso é passageiro. Enquanto que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agora, amados, essa bondade que aqui está sendo dita, não é aquela bondade nossa do ser humano em si, mas é a bondade que vem de Deus. Porque muitas vezes a minha bondade, ela quer alguma coisa em troca. Você está entendendo o que eu quero dizer? A minha bondade, muitas vezes, eu estou procurando algo em troca. Eu quero ser bom, mas aquela pessoa também tem que ser boa comigo. Senão eu não vou ser bom com ela. Jesus não era assim, amados. Jesus não era assim. Muito pelo contrário. Jesus nos ensina que nós devemos amar aquele que nos persegue. Amar, né? Ou seja, queridos, a bondade que vai reinar na minha vida é a bondade que vem do Senhor. Mas aqui, amados, nesse texto de Salmo versículo 37, também tem uma coisa interessante. Eu quero voltar com você lá nesse texto. Versículo 4. Ele fala assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. E Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Ele diz ali no versículo 11: mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Amados, há uma coisa aqui maravilhosa, que ele fala assim: e deleite-se no seu caminho. Imediatamente após dizer que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, o rei Davi completa a sua declaração dizendo: e deleita-te no seu caminho. Essa parte final do verso da Bíblia pode ser traduzida como: ele se deleita no caminho dele, ou ele se compraz no seu progresso. Quando Davi fala sobre que o Senhor confirma os passos, ou firma os passos desse homem bom, ele também diz que o Senhor deleita, né, através da sua vida.
ele se deleita no caminho dele, ou o Senhor se compraz do seu progresso. Quando você vai progredindo na sua vida, o Senhor se alegra. Porque a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se eu e você somos a imagem e semelhança de Deus, o que o Senhor espera é que nós possamos crescer. É isso que Deus espera, amados. É isso que Deus espera da minha vida e da sua vida. Infelizmente a gente sabe que tem um inimigo que não quer isso, que não quer que você prospere. Porque se ele conseguir fazer com que você perca essa qualidade, ele está atingindo a Deus. Ele está atingindo a Deus. Porque Deus não vai se alegrar se nós não crescermos. É isso. Então a palavra caminho nessa sentença, ou no que está aqui indicado, fala para nós do modo de viver justo. O caminho que nós trilhamos. Isto explica por que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Deus derrama da sua bênção, do seu cuidado, da sua proteção sobre aqueles que vivem segundo a vida, de acordo com a vontade do Senhor. Ontem, na hora que o meu filho falando sobre Davi, ele falou assim que a primeira fase do rei Davi era a fase do anonimato. Davi não era conhecido pelas pessoas. Davi não era conhecido. Davi era apenas um pastor de ovelhas. Ninguém sabia quem era Davi, mas tinha uma pessoa que conhecia Davi. Deus. Deus conhecia Davi. Deus conhecia Davi muito bem. E por isso que Davi escreve isso, amados. Mesmo quando Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, ele tinha intimidade com Deus. A Bíblia fala que ele constantemente, e é bem provável que boa parte dos salmos que Davi escrevia, foi quando ele estava lá cuidando das suas ovelhas do seu pai, depois já quando já era rei. Mas amados, Davi tinha comunhão com Deus desde quando ele ainda não era conhecido por ninguém. Ninguém sabia quem era Davi. Ninguém sabia. Ninguém conhecia Davi, mas Deus conhecia ele. Você pode não ser conhecido pelas pessoas, meu querido. As pessoas talvez nem sabem o seu nome. Porque hoje em dia, nós somos estatísticas na maioria das pessoas. Ou melhor, na maioria dos órgãos. Porque é tantos por cento de pessoas assim, tantos por cento de pessoas assado, né? Ninguém conhece as pessoas pelo nome, mas Deus conhece você. Amém? Vira para o seu irmão e fala assim para ele: Deus conhece você. Deus conhece os planos para a sua vida, meu querido. Deus conhece cada detalhe. As pessoas podem não conhecer, mas Deus conhece. E Davi teve essa história, querido, do anonimato de alguém, um jovenzinho que cuidava de ovelhas, se tornou o rei de Israel. E o rei mais conhecido, e o mais importante ainda, o nome dele consta na linhagem de Jesus Cristo. Olha que privilégio! Sabe por que isso aconteceu na vida de Davi? Porque exatamente ele escreveu aquilo que Deus estava fazendo, ou ele estava alegrando o coração do Senhor. Davi se tornou esse homem tão cheio de detalhes que enriquece, que nos leva a refletir sobre a comunhão que nós podemos ter com o Senhor Jesus. Segundo Calvino, explica a declaração: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho de uma forma muito interessante. Ele diz que uma vez que Deus contempla que os fiéis agem conscientemente e não se desviam do caminho que Ele designou, Deus abençoa o esforço deles. Sabe o que Calvino estava dizendo? Que pelo esforço que você hoje está empreendendo em buscar a Deus, Deus abençoa a sua vida. É claro, queridos, que eu diria assim para você: mas a salvação, ela não foi conquistada por nós? Sim, ela foi conquistada através de Jesus. Amém?
Mas nós olhamos para a Bíblia e a Bíblia fala assim sobre os princípios que nós devemos aplicar na nossa vida. E a Bíblia fala assim: vinde a mim, o próprio Senhor dizendo, né? Vinde a mim. Ou seja, existe uma parte que eu preciso fazer, que eu necessito fazer na minha vida. Então, Calvino fala dessa forma. Agora, uma outra coisa, queridos, eu já estou quase terminando aqui essa explanação. Ainda que ele caia, não ficará prostrado. A verdade de que os passos de um homem são confirmados pelo Senhor não significa que o justo sempre desfrutará da plena prosperidade. Se nós formos olhar para Davi, amados, ele também passou por algumas situações difíceis. Você quer, por exemplo, Davi chegou lá na sua casa e o seu próprio filho havia traído ele e expulsou Davi do palácio. E Davi teve que ir morar nas cavernas porque o próprio filho se rebelou contra ele. Ele foi morar nas cavernas e o filho queria matá-lo. Olha que coisa terrível que aconteceu com Davi. Sem contar as outras coisas que, se nós olharmos para a Bíblia, a gente vai encontrar. Davi não viveu só as coisas boas, ele também passou por algumas situações difíceis, mas em momento algum a gente viu Davi falando alguma coisa contra Deus. Em momento algum ele levantou a sua voz e disse alguma coisa contra Deus. Muito pelo contrário, ele sempre reconhecia a sua situação e falava: eu sou pecador, eu pequei, eu preciso me arrepender, eu preciso voltar para o Senhor. E sabe, queridos, mesmo que muitas vezes nós possamos passar por algumas situações difíceis, se nós permanecermos como aqui nós estamos meditando, nós vamos vencer. Lembra que eu disse que Jesus falou sobre as duas casas? Lá diz que a tempestade vem para as duas casas. As duas casas, tanto para a minha quanto para a sua ou para de qualquer outra pessoa. A diferença está aonde está essa casa firmada, aonde a minha vida está estabelecida. Recapitulando o que eu disse, se eu confiar na minha força, na minha capacidade, o que vai acontecer? Quando vem a tempestade, eu posso ser abalado, mas quando eu estou firmado sobre a rocha que é Jesus, pode vir a tempestade que vier, eu vou permanecer firme, porque aonde eu estou firmado é Jesus, amém? E Ele não vai deixar com que eu seja destruído, Ele não vai deixar. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 28 fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Todas as coisas significa todas as coisas. Então não só as coisas boas. Paulo falando aqui em Romanos, todas as coisas. Quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo estava dizendo da vida dele. E ele, no contexto disso, ele fala, eu sei passar por dificuldades, eu sei passar por situações boas também. Paulo estava falando exatamente isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo que eu esteja enfrentando as lutas, eu posso vencer em nome do Senhor Jesus. Só Ele pode nos dar a vitória, amém? Só Ele. O próprio salmista trata de esclarecer que o justo também está sujeito às calamidades desta vida. E ele escreve, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Nós estamos passando aí por essa pandemia. E sabe, amados, eu já falei para os irmãos aqui, nós já oramos, nós já jejuamos, nós já pedimos para Deus, e Deus não tirou a pandemia, né? Ele está nos ensinando. Mas no meio desse processo, nós perdemos muitas pessoas. Muitos cristãos partiram, amigos, né? Foram embora, muitos amigos. Ou seja,
Todos nós estamos sujeitos a enfrentar guerras, lutas, doenças, enfermidades, problemas, todos nós. Mas ainda que nós passamos por isso, nós não podemos ficar prostrados, porque o Senhor nos sustenta e nos fortalece. Amém? O Senhor nos sustenta e nos fortalece. Os justos não têm outro objetivo em vista senão ordenar as suas vidas de acordo com a vontade de Deus. Eles obedecem com prazer o que Deus ordenou. Exatamente por isso, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, curvasse a sua cabeça. Você que está aí na sua casa também nos assistindo, eu gostaria que você fizesse isso também. E você parasse um pouquinho para pensar sobre essa verdade a respeito de firmar os nossos passos. Quando eu comecei aqui, eu li o texto de Salmo 40. E ali o salmista fala que o Senhor nos tirou, que o Senhor o tirou de um lugar horrível. E que nesta noite, esse mesmo Deus que preparou essa vitória para o salmista também é o mesmo Deus ainda hoje. Ele não mudou as suas estratégias, a sua maneira de atuar, ele continua sendo o mesmo. E com certeza, Deus continua salvando pessoas, tirando pessoas de situações complicadas, de situações difíceis, ele continua sendo o mesmo ainda hoje. Ele não mudou a sua maneira de atuar. E hoje, o Senhor também deseja mudar a sua vida. Eu gostaria de orar com você hoje. Se você está nos ouvindo, ou se você está aqui hoje, e essa mensagem de alguma maneira, ela falou no seu coração, você está enfrentando alguma guerra na sua vida, na sua família, eu gostaria de orar junto com você. Todos de olhos fechados. Se você hoje vive uma situação difícil, como nós aqui falamos, e você percebe que o terreno que você está pisando é um terreno difícil, você não tem sentido essa firmeza, você não tem sentido estabilidade, confiança, mas o Senhor hoje quer estabelecer, fortalecer você. O Senhor quer te dar firmeza nessa noite. Se você que está aqui hoje ouviu essa mensagem, está em busca dessa firmeza para a sua vida, levanta a sua mão. Ou você que está na sua casa, você também na sua casa pode fazer isso nesse momento. Deus, nesta hora, não está procurando saber se você é cristão ou não. Deus não está procurando saber se você está numa igreja ou não. Deus está procurando saber se você confia nele, se você acredita nele. É isso que Deus está procurando hoje. Levanta a sua mão agora. Nós vamos orar. Pai eterno, nesse momento, eu quero orar por todas as pessoas que estão aqui. E aquele, meu Deus, que às vezes se sente, ó Pai, sem firmeza, sem estabilidade, inseguro. Que, ó Deus, o Senhor possa nesse momento, Pai, trazer, ó Pai, segurança a essas pessoas, a essa família, aqueles que estão também nos ouvindo nesse momento. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar essas vidas agora. Se existir pessoas que estão distantes, ó Deus, que elas possam ó Pai, voltar para o seu caminho. Pessoas, ó Deus, que reconhecem que precisam de Ti. Que nesta noite o Senhor possa alcançá-las com a sua graça e com a sua misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro, Pai, nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Amém.
Você que está nos assistindo, se você gostaria de uma ajuda por oração ou até mesmo um aconselhamento, é só nos procurar pela rede social que nós podemos entrar em contato com você. Você aqui presente também, você pode nos procurar, será um prazer poder ajudá-los e auxiliá-los nessa caminhada tão importante que é servir ao Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos então nesse momento passar alguns recados importantes para os irmãos. No final nós vamos estar orando, né? Agradecendo a Deus. Eu quero nesse momento então estar dando os nossos avisos. O primeiro deles, terça-feira nós temos a live do nosso G100, do grupo das casas, né? Que a gente não estamos reunindo ainda nas casas, então nós estamos fazendo uma live para os irmãos poder ter ali um tempo, né, onde nós compartilhamos a palavra do Senhor, oramos pelos irmãos, na terça-feira às 20 horas, tá bom? Na sexta-feira, nós ainda também estamos fazendo o nosso encontro da vitória de forma online, então você já tem aí, sabe do horário certinho na nossa página do Facebook. Você entra lá, acessa a nossa página, às 20 horas nós temos este culto, nós oramos também pela sua vida, então que você possa estar conosco na sexta-feira, tá bom? Nessa live às 20 horas. Esses são os nossos compromissos dessa semana, tá? Que você possa estar orando, agradecendo a Deus, que você possa estar intercedendo pelas famílias, né? Que fazem parte da nossa comunidade, não só aqui, mas você sabe da necessidade de muitas pessoas. Vamos estar orando e colocando cada uma delas diante do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, né? E eu quero mais uma vez aqui agradecer aqui o Dr. Paulo de Tarso, né? Coronel Pistro, vocês já sabem, eles são candidatos aqui da cidade de Jaú, mas nós vamos orar por eles e também por todos os visitantes que estão aqui, que Deus realmente possa abençoá-los, né? E eu quero agradecer a todos, e principalmente vocês que vieram aqui, né? Que Deus realmente possa abençoar essa trajetória de vocês, essa caminhada que a gente sabe, né? Que não é fácil. Levanta sua mão agora, vamos orar. Senhor amado Deus, eu quero nesse momento, meu Deus, agradecer ao Senhor por esse momento tão especial, onde nós cantamos, adoramos o Senhor, ó Pai. Estivemos aqui, Senhor Deus, ouvindo a Tua palavra também. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem algo especial ainda em outras reuniões, em outras oportunidades que o Senhor tem preparado para nós, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Senhor, eu oro pelos nossos irmãos que estão aqui, pelos nossos visitantes, ó Pai, que também vieram, meu Deus. O Senhor conhece cada um deles, ó Pai. Ó Senhor, aquilo que eles estão enfrentando, que o Senhor possa nesse momento, meu Deus, guardá-los, protegê-los, Senhor Deus, ó Pai, entregando para eles, ó Deus, uma semana de bênção, uma semana de conquista para todos eles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, ó Pai, e agradecemos a Ti, ó Deus, por esse momento tão poderoso e especial na Tua presença. Aleluia, glória a Deus. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, meu irmão. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Estamos despedidos, amados.